Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 22 de maio, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Rita de Cássia. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Na África Setentrional, os santos Casto e Emílio, mártires, que consumaram a sua paixão queimados pelo fogo. Como escreve São Cipriano, a estes santos, vencidos no primeiro embate dos inimigos da fé, o Senhor tornou-se vencedores no segundo combate, de modo que, se antes cederam perante o fogo, finalmente foram mais fortes que o fogo. Morte no ano 203. Em Comana, no Ponto, hoje Gomena, na Turquia, São Basilisco, bispo e mártir. Morte no século IV. Na ilha da Córcega, região da França, a comemoração de Santa Júlia, virgem e mártir. Data da morte incerta. Em Aire-sur-Eliador, na Aquitânia, hoje na França, Santa Quitéria, virgem. Data da morte incerta. Em Angoulême, também na Aquitânia, Santo Ausônio, considerado o primeiro bispo desta cidade. Morte da morte entre os séculos IV v. Em Limoges, na mesma região da Aquitânia, São Lopo, bispo, que aprovou a fundação do mosteiro de Solignac. Morte no ano 637. Em Parma, na Emília-Romanha, região da Itália, São João, abade, que, seguindo os conselhos de São Maiolo de Cluny, contribuiu com muitas orientações para promover a observância religiosa no seu mosteiro. Morte no século X. Em Pistoia, na Etrúria, hoje na Toscana, também região da Itália, Santo Atão, bispo, que, depois de ter sido abade da Ordem de Valumbrosa, foi eleito para a sede episcopal de Pistoia. Morte no ano 1153. Em Florença, também na Etrúria, hoje na Toscana, a beata Humildade, Rosana, que, com a anuência do esposo, viveu reclusa durante 12 anos, e depois, a pedido do bispo, edificou um mosteiro, do qual foi abadesa e que associou à Ordem de Valumbrosa. Morte no ano 1310. Em Londres, na Inglaterra, o beato João Forest, presbítero da Ordem dos Frades Menores e mártir,
que, no reinado de Henrique VIII, por defender a unidade católica, sofreu o martírio na praça de Simifielde, onde foi queimado vivo juntamente com as imagens sagradas de madeira. Morte no ano 1538. Em Cori, cidade do Japão, os beatos Pedro da Assunção, da Ordem dos Frades Menores, e João Batista Machado, da Companhia de Jesus, presbíteros e mártires, que, por exercerem o ministério clandestinamente, foram decapitados em ódio à fé cristã. Morte no ano 1617. Em Omura, também no Japão, o beato Matias de Arima, mártir, que era catequista e, por não querer denunciar um missionário, foi torturado até a morte. Morte no ano 1620. No Anami, no atual Vietnã, São Miguel Rodin Hy, mártir, um mandarim, membro da Casa Imperial e catequista, que, denunciado por ser cristão, foi atrozmente torturado e finalmente decapitado. Morte no ano 1857. Em Ansha, cidade do Tonkin, também no atual Vietnã, São Domingos Non, mártir, pai de família e agricultor, que se ajoelhou e adorou a cruz que os soldados lhe tinham ordenado calcar e, tendo professado intrepidamente diante do juiz a sua fé cristã, imediatamente foi degolado. Morte no ano 1862. Em Lucca, na Toscana, região da Itália, a beata Maria Domingas Brumbarbantini, religiosa, que fundou a Congregação das Irmãs Ministras dos Enfermos de São Camilo. Morte no ano 1868. Santa Rita de Cássia era filha única. Nasceu em maio do ano de 1381, nas montanhas em Roccaporena, perto de Cássia, região da Umbria, Itália. Era filha de Antônio Mancini e Amata Ferri, casal de muita oração e do qual todos gostavam. Não sabiam ler nem escrever, mas ensinaram à filha tudo sobre a fé em Jesus e Nossa Senhora. Eles contavam a ela também histórias de vida de muitos santos e santas, o que muito contribuiu para a sua formação. Vida de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia queria ser religiosa, mas seus pais escolheram para ela um marido, como era costume na época. O marido escolhido foi Paulo Ferdinando. Não foi uma boa escolha, pois Paulo era um infiel no matrimônio e tinha o hábito de beber demais. Por causa dele, Santa Rita sofreu por 18 anos, período em que foi casada. O casal teve 2 filhos. Durante o tempo de casada, Rita demonstrou muita paciência e resignação por tudo que sofreu. Mesmo sofrendo, ela nunca deixou de rezar pela conversão dele. Por fim, a mansidão e o amor de Rita transformaram aquele homem rude e bruto. Paulo se converteu e mudou sua vida conjugal de tal forma que as amigas de Rita e as mulheres da cidade vinham aconselhar-se com ela. Paulo, embora verdadeiramente convertido, tinha deixado um rastro de violência e rixas entre alguns grupos da cidade. Assim, um dia ele saiu para trabalhar e não voltou para casa. Santa Rita de Cássia teve a certeza de que algo horrível tinha acontecido. No dia seguinte ele foi encontrado morto. Tinha sido assassinado. Seus 2 filhos, que já eram jovens, juraram vingar a morte do pai. Santa Rita, então, pediu a Deus que não deixasse eles cometerem esse pecado mortal. Logo os 2 ficaram muito doentes, de forma incurável. Antes que eles morressem, porém, Santa Rita ajudou os 2 a se converterem, ao amor de Deus e ao perdão. A graça foi tão grande que os 2 conseguiram perdoar o assassino do pai, e morreram. Parece estranho, mas a morte dos 2 filhos de Santa Rita quebrou uma corrente de ódio e vingança que poderia durar anos, causando muito mais sofrimentos e mortes. Depois disso, Santa Rita de Cássia teve a certeza em seu coração de que os 3 estavam juntos no céu. Assim, tudo tinha valido a pena. Deus coloca Santa Rita de Cássia no convento. Santa Rita, estando sozinha na vida, quis entrar para o convento das Irmãs Agostinianas, obedecendo ao chamado que sentia desde menina. As irmãs, porém, estavam em dúvida sobre sua vocação, visto que tinha sido casada, o marido fora assassinado e os 2 filhos morreram de peste. Por tudo isso, elas não queriam aceitar Rita no convento.
Então, numa noite, Santa Rita dormia, quando ouviu uma voz chamando, e Rita. 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 Ela abriu a porta e estavam ali, São Francisco, São Nicolau e São João Batista. Eles pediram que ela os seguisse e depois de andarem pelas ruas, os santos desapareceram e Rita sentiu um suave empurrão. Ela caiu em êxtase e, quando voltou a si, estava dentro do mosteiro, estando este com as portas trancadas. Então as freiras não lhe puderam negar a entrada. Rita viveu ali por 40 anos. Milagres de Santa Rita de Cássia. Em dúvida se vocação de Rita era verdadeira, a superiora mandou-a arregar um pedaço de madeira seca que estava no jardim do convento. Ela deveria fazer aquilo por 1 ano. Rita obedeceu com paciência e amor. Depois de 1 ano, para a surpresa de todos, mais um milagre aconteceu: o galho se transformou numa videira que dá uvas até hoje. Sofrimento de Cristo no corpo de Santa Rita de Cássia. Orando aos pés da cruz, Santa Rita de Cássia pediu a Jesus que pudesse sentir um pouco das dores que ele sentiu na sua crucificação. Então, um dos espinhos da coroa de Jesus cravou-se em sua cabeça e Santa Rita sentiu um pouco daquela dor terrível que Jesus passou. O espinho fez em Santa Rita uma grande ferida, de tal forma que ela tinha que ficar isolada de suas irmãs. Assim, ela fazia mais orações e jejuns para Deus. Santa Rita de Cássia ficou com a ferida por 15 anos. A chaga só foi curada quando irmã Rita foi a Roma, no Ano Santo. Quando voltou ao mosteiro, porém, a ferida se abriu novamente. Morte de Santa Rita de Cássia. No dia 22 de maio de 1457, o sino do convento começou a tocar sozinho. Santa Rita estava com 76 anos. Sua ferida cicatrizou-se e seu corpo começou a exalar um perfume de rosas. Uma freira chamada Catarina Mancini, que tinha um braço paralítico, ao abraçar Santa Rita de Cássia em seu leito de morte, ficou curada. No lugar da ferida apareceu uma mancha vermelha que exalava um perfume celestial que encantou a todos. Logo apareceu uma multidão para vê-la. Então, tiveram que levar seu corpo para a igreja e lá está até hoje, exalando suave perfume, que a todos impressiona. Devoção a Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia foi beatificada no ano 1627, em Roma, pelo Papa Urbano VLLL. Sua canonização foi no ano de 1900, no dia 24 de maio, pelo Papa Leão XLLL. Sua festa foi comemorada no dia 22 de maio de todo o ano. No nordeste do Brasil, na cidade de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, ela é sua padroeira, inclusive lá está a maior estátua católica do mundo, com 56 metros de altura. Santa Rita é considerada a madrinha dos sertões. Em Minas Gerais existe a cidade de Cássia que Santa Rita também é a padroeira, e seu aniversário é no dia 22 de maio também. Oração a Santa Rita de Cássia. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita de Cássia, eis, a vossos pés, uma alma desamparada que, necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós que tem o título de Santa dos casos impossíveis e desesperados. Ó cara santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça, de que tanto necessito, fazer o pedido. Não permitais que tenha de me afastar de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que impeça de alcançar a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o a vosso celeste esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós. O corpo incorrupto de Santa Rita de Cássia é um dos casos mais célebres da história da Igreja. Ela morreu em 1457, mas até hoje, quem quer que visite a pequena comuna de Cássia, no interior da Itália, ficará impressionado em encontrar os restos mortais dessa santa mulher, ainda bem preservados no interior de uma urna dourada de cristal. Numerosos eventos aconteceram ligados a essas relíquias.
Só no momento de sua entrada no céu, a cela em que ela se encontrava ficou repleta de um perfume extraordinário, uma luz espantosa emanou do estigma que ela tinha na testa e conta-se que os sinos da cidade foram tocados alegremente pelos anjos. Os fenômenos odoríferos e muitos outros milagres fizeram as autoridades civis e eclesiásticas instalarem as suas relíquias em um lugar acessível aos peregrinos que visitavam continuamente o seu túmulo. Antes de sua beatificação, em 1627, o corpo foi cuidadosamente examinado e achado perfeitamente como no dia de sua morte, com a pele apresentando ainda a sua cor natural, fato que salta aos olhos principalmente porque o seu corpo nunca tinha sido adequadamente sepultado, no correr de mais de 150 anos. O reconhecimento de sua santidade, no entanto, não provém necessariamente da incorrupção de seu corpo. Há inúmeros homens e mulheres canonizados pela Igreja cujos restos mortais passaram por um processo natural de decomposição, sem que houvesse quaisquer acontecimentos extraordinários. Por isso, é preciso dizer que, ainda que o corpo de Santa Rita de Cássia não fosse encontrado incorrupto, ela seria canonizada por sua vida e pelo grande amor com que serviu a Deus. De fato, Santa Rita é conhecida no mundo inteiro como a Santa das Causas Impossíveis e sua história não deixa de atestar a verdade do título que recebeu de seus devotos. Tendo casado muito cedo e meio que a contragosto, Rita sofreu muito com o temperamento violento e tempestuoso do marido, mas, graças ao fervor de suas orações e penitências, viu a graça divina agir sobre Paulo Ferdinando, pouco antes de seu assassinato, motivado por razões políticas. Os seus 2 filhos juraram vingar a morte do pai, mas a mãe se prostrou novamente diante de Deus, dizendo que preferia ver os 2 filhos mortos antes que chegassem a cometer esse crime. Sem dúvida, essas são palavras difíceis de serem pronunciadas por uma mãe, mas não para uma mulher convicta da eternidade e do valor da alma de seus filhos. Rita sabia que este mundo não era a última palavra, sabia que, para além desta vida terrena, existia uma vida eterna futura, ou de glória ou de perdição, e que seria muito melhor para os seus filhos uma existência curta nesta terra que uma vida eterna sem Deus no inferno. A exemplo de Santa Mônica, Rita foi atendida em suas preces e viu os seus filhos morrerem não só livres da culpa do homicídio, mas também do ódio e do rancor que eles nutriam em relação aos assassinos de Paulo Ferdinando. Os 2 morreram perdoando os inimigos de seu pai. O que parecia humanamente impossível, Rita o alcançou pela força de suas orações. Só por essa história belíssima que muitos gostariam de ter repetido em suas famílias, vendo-as convertidas a Deus, a sua vida já mereceria um filme. Rita, porém, depois de viver em plenitude o sacramento do matrimônio, não deixando que se perdesse nenhum dos que lhe tinham sido confiados, decide entrar para a vida religiosa, a fim de celebrar aquele casamento definitivo com o esposo de todas as almas que vivem neste mundo, Jesus Cristo. Aí, mesmo neste caminho tão belo de entrega a Deus, não é menor o sofrimento que a espera, primeiro, para conseguir entrar no convento das Irmãs Agostinianas de Cássia, cuja regra impedia o ingresso de mulheres viúvas, outro impossível que ela superou com o auxílio de Deus, depois, para lidar com uma ferida supurante e mal-cheirosa, que fê-la viver os últimos 15 anos de sua vida em absoluto recolhimento, após a sua morte, foi dessa mesma ferida que emanou aquela luz gloriosa de que falamos. A história de Santa Rita de Cássia é, em suma, uma história de amor a Deus através do sofrimento. Todos aqueles que querem ser verdadeiros devotos desta santa mulher devem trilhar a mesma via que ela, uns na vida matrimonial e outros na vida celibatária, mas todos no mesmo caminho do Calvário. Porque, como dizia outra piedosa mulher, Santa Rosa de Lima, fora da cruz, não existe outra escada por onde subir ao céu. Que o Espírito Santo nos ajude a transformar todos os nossos sofrimentos em atos de caridade, a converter toda a nossa dor em verdadeiro amor. Oremos. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita de Cássia, eis, a vossos pés, uma alma desamparada que, necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós que tem o título de Santa dos casos impossíveis e desesperados. Ó cara Santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça, de que tanto necessito, fazer o pedido. Não permitais que tenha de me afastar de vossos pés sem ser atendido.
Se houver em mim algum obstáculo que impeça de alcançar a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o a vosso celeste esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.